Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Desde já gostaria de agradecer ao pastor Oséias, o pastor dessa igreja, o meu pastor, o seu pastor, por essa oportunidade. Louvar ao Senhor também, porque sem Ele, sem o Santo Espírito de Deus, nada disso é possível. E sem demais delongas, abra sua Bíblia juntamente comigo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus bendito, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque podemos sentir a tua presença aqui neste lugar. Tu já se fez presente. Tu já manifestaste, ó Senhor, a tua presença no meio do teu povo. Aquele que não sentiu, aquele que estava frio, desanimado, ele já pôde ser tocado pelo teu Espírito Santo. E tu continuas aqui, Senhor, tu ainda estás aqui neste lugar. Deus, clamamos a ti nesta hora, pela manifestação da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor, ela ache o coração e produza frutos nesta manhã. Senhor amado, que o meu coração, o coração da tua igreja que está aqui sedenta para ouvir a tua palavra, sim, Senhor, porque carecemos de ouvir a tua voz, pedimos ao Senhor nesta manhã, fala conosco. Espírito, abre a porta da tua palavra, meu Senhor da glória, e no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, corrija-nos, endireita os nossos caminhos tortuosos diante da tua face. Deus, e no nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda, Santo Espírito de Deus, a tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar nesta hora. Eu louvo ao Senhor porque algumas semanas nós já caminhamos para o fim dessas séries de ministrações a respeito dessas 7 igrejas. E eu tenho certeza que você, como eu, cresceu muito nesses dias. Fomos ministrados pelo Senhor. O Senhor trouxe muito acalanto ao nosso coração, mas também trouxe muita correção. Porque o Senhor sempre fala com os teus
da forma que nós precisamos ouvir. O Senhor falou com essas 7 igrejas da forma que elas precisavam ouvir. Nós, seres humanos, somos vaidosos, gostamos muito do nosso ego ser saciado. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele sabe como dizer e Ele não diz para acariciar o meu e o seu ego. Se nós precisamos ser acolhidos, Ele nos acolhe. Mas se nós precisamos ser corrigidos, Ele também nos corrige. E o Pai sabe corrigir. A Bíblia diz que o Senhor corrige aquele quem ama. E não foi diferente esse tempo, e eu louvo ao Senhor por esses dias, por essas ministrações, porque o Senhor preparou um tempo oportuno para mim e para a sua vida, e estamos caminhando para o fim, e chegamos na igreja de Filadélfia. E durante todo esse tempo, algumas pessoas subiam aqui e diziam: Filadélfia é a igreja que todos querem ser. E eu louvo ao Senhor se isso for verdade. Porque Filadélfia realmente é a igreja que o Senhor quer que eu e você sejamos na presença dEle. E coisa boa, meu irmão, é quando a nossa vontade ela se alinha com a vontade do Senhor. Então, se realmente Filadélfia é uma igreja que vocês querem ser, também é a igreja que o Senhor quer que você seja. Amém? Então, continuamos aqui, vamos meditar em cada um dos versículos, à medida do que o Senhor foi palestrando ao meu coração durante esses dias. Aqui no começo da carta, no versículo 7, o Senhor ele começa falando, Jesus, falando ali para João, na ilha de Patmos, para que ele escrevesse esta carta. João foi quem escreveu, mas o remetente era o Senhor, o próprio Jesus Cristo. E o Senhor começa dizendo que ele escreve ao anjo da igreja, e isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. O Senhor ele começa se apresentando de uma forma para Filadélfia, uma igreja que o Senhor bem conhecia como era. E o Senhor diz: o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha. Eu disse aqui no começo que o Senhor, Ele sempre se apresenta para nós de uma forma que Ele sabe como eu e você precisamos que Ele se apresente. O Senhor conhecia a força de Filadélfia. O Senhor conhecia as lutas que esta igreja passava para continuar perseverante diante do Senhor. O Senhor sabia dos levantes, dos embates que elas sofriam sobre aqueles que se levantavam contra o progresso daquela igreja. Os judeus, aqueles que achavam que eles eram o povo escolhido, o povo eleito, que eles eram os melhores, que eles eram diferentes daquele povo, daquela igreja. Então o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu tenho a chave de Davi. Ou seja, o Senhor sabe de uma igreja que tem pouca força, mas o Senhor está querendo dizer: eu tenho a chave. Você não vai precisar desempenhar força. Você não vai precisar de chave para abrir, porque quem tem a chave sou eu. Eu tenho a chave. E quando eu abro, ninguém fecha. E com essa chave, o que eu fecho também, ninguém abre. E mais adiante o Senhor diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porta aberta, irmãos, no Novo Testamento significa oportunidades. Oportunidades que a igreja do Senhor, ela vivia. Lá em Atos, capítulo 14, se você quiser abrir comigo aí na sua Bíblia, Atos capítulo 14 vai falar a respeito de Paulo e Barnabé. Eles estiveram ali em Icônio, Derbe e Icônio.
Icônio, Listra e Derbe. Nessas cidades, eles pregoaram, falaram do amor de Jesus para aquelas pessoas. Paulo e Barnabé, em Icônio, ficaram prestes a ser apedrejados e logo saíram daquela cidade. Quando chegaram em Listra, após Paulo realizar um milagre na vida de um homem coxo através de Jesus, aquela cidade se levantou contra a vida daquele homem, porque eles queriam adorá-lo como se ele fosse o próprio Deus. Paulo rejeita a adoração daquele povo, e aquele povo fica irado e apedreja Paulo, e Paulo fica como se fosse morto. A Bíblia diz que os discípulos tiram o corpo de Paulo ali dentro daquela cidade, e como se ele já estivesse morto. Posteriormente, Paulo se levanta e sai daquela cidade. Mas no final desse capítulo vai dizer que, quando eles chegam em Antioquia, eles falam que grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor realizou na vida daquele povo. E o versículo diz que o Senhor abriu as portas aos gentios. E o Senhor também abriu a porta da palavra para Paulo e para Barnabé. E eles falam diante daqueles irmãos as grandiosidades de como o Senhor manifestou o poder dele dentro daquelas cidades. E olhando para essa passagem, a gente pode dizer que o fato de o Senhor abrir uma porta não significa que você só vai encontrar facilidades. Nunca significou que portas abertas pelo Senhor é sinal de facilidade. Esses homens enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, mas eles continuaram perseverando a levar a palavra do Senhor adiante. Eu quero te dizer, meus irmãos, duvide das portas fáceis que são abertas sobre a sua vida. A Bíblia diz que a porta larga nos conduz à perdição, e a porta estreita nos conduz ao Senhor. Então os caminhos do Senhor, eles são estreitos, são difíceis, são dolorosos, mas nos conduz ao Senhor. Essa é uma certeza que você pode ter ao seu coração. E continuando adiante, essa porta foi aberta pelo Senhor. E mais adiante o Senhor diz: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor, Ele conhecia as forças de Filadélfia. O Senhor conhece a minha e conhece a sua força. Nós somos conhecidos por completo diante do Senhor. Não há nada em nós que o Senhor já não conheça. O Senhor sabe que aquela igreja, ela tinha pouca força, mas mesmo com pouca força, ela guardou a palavra. Mesmo com pouca força, ela permaneceu perseverando. Essa igreja foi resistente, porque ela enfrentava levantes, mas ela prosseguia pela palavra do Senhor. A Bíblia diz que ela foi fiel, ela guardou a palavra. Mas às vezes, irmãos, eu e você, diante das nossas limitações, porque a nossa pouca força diante do Senhor pode ser alguma fragilidade que eu e você nós tenhamos diante de Deus. Todos nós temos uma fragilidade diante do Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos vasos de barros. O Senhor conhece a minha e a sua fragilidade. O Senhor sabe da sua fragilidade.
Mas eu quero te dizer que a sua fragilidade, ela não pode se impor como uma barreira, como um empecilho para que você continue seguindo fiel diante do Senhor. A sua fragilidade, ela não pode se colocar como maior do que o Senhor é sobre a tua vida. O Senhor quer que você rompa essa fragilidade e você permaneça perseverando, seguindo fiel diante do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Uma passagem também conhecida, quando o anjo do Senhor ele vai falar com Gideão. No capítulo 6, no versículo 11 em diante, vai dizer que o anjo do Senhor ele aparece para Gideão. Gideão estava ali no lagar. E aí o anjo do Senhor fala com Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E consequentemente Gideão já começa, ele solta, ele desabafa diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua decepção talvez. E ele diz: ah, Senhor, se o Senhor fosse conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. O Senhor, Gideão demonstra aqui para o Senhor todo o seu abatimento, toda a sua falta de fé, toda a sua pouca força. Alguém que estava desanimado, decepcionado, porque não era o Senhor que livrou o povo de Israel do Egito? Não era esse mesmo Deus que manifestou todo aquele milagre? E por que deixou tudo isso acontecer com aquele povo? Alguém que estava com a sua fé abatida. E aí o Senhor responde. O Senhor olha para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Irmãos, dá até vontade de rir. Eu meditando nessa palavra, alguns momentos eu até ri diante do Senhor. E eu falei: Senhor, como o Senhor é poderoso. Porque é como se dá vontade de dizer: Senhor, o Senhor não está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O Senhor não entendeu o que eu manifestei aqui para o Senhor? Não existe força. Não tinha força sobre a vida deste homem. Ele estava abatido. Não tinha força sobre a vida dele. Como que ele ia ainda prosseguir e ainda fazer algo que o Senhor estava ordenando que ele fizesse, que era livrar Israel das mãos dos medianitas? E aí ele vai e fala para o Senhor: olha só, acho que o Senhor não está entendendo, mas eu vou ser mais claro. Olha aqui, eis que a minha família, ela é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Deixa eu ser mais clara para ver se você entende. O Senhor te chama e espera de você uma fidelidade. Aí você apresenta, sabe o quê? A sua força diante do Senhor. E aí você diz assim: Senhor, não dá para fazer isso. Não há como. Mas aí o Senhor diz: vai nessa tua força. Mas aí você acha que o Senhor, ele não entendeu. E aí você fala assim: olha, eu vou ser mais específica, tá, Senhor? Eu não vou por causa disso. Eu não vou fazer por causa daquilo. Senhor, eu não vou te obedecer por causa disso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor não está preocupado com a tua força. O Senhor não quer força de você. O Senhor não quer te ver com força nesta caminhada. Não me entenda mal, eu não estou querendo desvalorizar a nossa força. Mas é porque eu e você, muitas das vezes, contamos muito com a força do nosso braço. Nós queremos ser forte.
A gente quer acordar toda manhã e derrubar uma muralha de Jericó, mas tem dia que não vai. Tem dia que parece que a gente está mais pequeno do que uma formiga. Mas o Senhor continua dizendo, vai. Continua, permaneça, vai nessa tua força. Você não precisa de força. Você precisa do poder de Deus sobre a tua vida. Quando Paulo, ele fala a respeito do espinho na carne, ele diz que ele apresenta isso diante do Senhor por 3 vezes em oração. Sabe, irmãos, às vezes é assim mesmo que a gente faz. Quando a gente acha que a gente não se iguala com uma força, porque hoje em dia a gente vê aí tantas coisas, as pessoas se colocam na mídia com uma força que muitas das vezes nem é aquela força, é sua imagem, porque você sabe que a gente vive num mundo de aparência. E em 2 Timóteo também vai dizer que nos últimos dias, no capítulo 3, nós teríamos tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo. E ninguém que é amante de si mesmo se vê como fraco, ele se vê como forte, como aquele que pode, que tem potência para alguma coisa. E quando você se enxerga de alguma forma que não há essa potência em você, você se desmerece, você não anda para frente, você anda para trás. E você começa a se retroceder da vontade que o Senhor tem para a sua vida. A igreja, ela tinha pouca força, mas ela foi fiel. Nós bem sabemos que a pouca força que o Senhor fala a respeito da igreja de Filadélfia, ela se referia a uma igreja com uma pouca quantidade de membros. A cidade de Filadélfia era uma cidade que passava por inúmeros terremotos. Em 17 a.C., a cidade chegou até mesmo ser toda destruída e foi construída posteriormente pelo imperador Tibério. Então era uma cidade que sempre enfrentava terremotos. Ou seja, as pessoas não queriam morar naquela cidade. Logo, a cidade tinha pouca população, em consequência disso também, a igreja em si também tinha poucos membros. E ainda com essa quantidade pouca de membros, a igreja enfrentava essa luta, esse embate com aqueles que poderiam andar juntos, mas estavam separados. Aqueles que poderiam estar juntos, ombro a ombro, mas estavam distantes, vindo de contra aquela igreja. Mas eu quero que você volte comigo a respeito do que a gente estava falando sobre Paulo, quando ele apresenta diante do Senhor o seu espinho na carne por 3 vezes. E a gente faz assim diante do Senhor, a gente se apresenta as nossas fragilidades, e a gente quer que o Senhor tire, a gente quer que o Senhor arranque. A gente, olha, Senhor, isso é uma barreira, isso é um impedimento, aquilo que, eu te digo que, aquilo que for de fato barreira, o Senhor vai tirar. Mas se o Senhor não tirar, é porque é para ficar e você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque o Senhor não fez de Filadélfia uma igreja forte. Ela permaneceu como era. Mas quem abriu as portas para Filadélfia não foi as forças de Filadélfia. Foi as próprias mãos do Senhor. Como Ele mesmo se apresenta para aquela igreja. E aí Paulo diz para o Senhor... E prontamente o Senhor o responde. Lá em 2 Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, essa palavra, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7 é quando ele apresenta em oração ao Senhor, e no 9 é quando o Senhor responde. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
É como se o Senhor estivesse dizendo: Paulo, você não precisa que eu tire esse espinho na sua carne. A minha graça te basta. Paulo, olha aqui, eu quero te dizer que o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. É nessa fraqueza aí, Paulo, que vai se aperfeiçoar o meu poder, ele vai permanecer. A fraqueza vai permanecer aí em você. Mas eu quero te dizer que ela será revestida, revertida no poder de Deus sobre a tua vida. Essa fraqueza vai continuar, mas o Senhor irá transformar em poder dele sobre a tua vida. É isso que Paulo precisava entender, que o poder do Senhor iria permanecer sobre a vida dele. Era o poder de Deus que estaria sobre a vida dele. Aquele espinho na carne não seria barreira, não seria impedimento. Mas o poder do Senhor estaria sobre a vida de Paulo. Mais adiante, aqui mesmo em Coríntios, vai dizer no capítulo 4, se você quiser acompanhar comigo, no versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero te dizer que o vaso é de barro. Existe uma fragilidade sobre este vaso. Mas o poder, a excelência sobre esse vaso não é o vaso, mas é o que é derramado sobre esse vaso. E é o poder de Deus. E assim continuava aquela igreja, com pouca força, mas permanecendo fiel ao Senhor. E mais adiante diz: guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. E porque porventura o Senhor abriria uma porta para uma igreja com pouca força? Na nossa mente humana, se a gente olha com esses olhos carnais, eu entendo que você poderia dizer: perca de tempo. Perca de tempo você dá algo tão grande para alguém tão pequeno. Mas eu te digo que o Senhor é aquele que faz essas coisas. Mas isso não significa, não é a respeito daquele que está recebendo, mas é a respeito do poder daquele que vai ser manifesto. O Senhor abre uma porta tão grande para uma igreja com tão pouca força. Porque o que determina o ministério de uma igreja não é os seus métodos, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade humana, a sua força, mas é a sua fidelidade, a sua fé e a sua fidelidade à palavra de Deus. E eu quero te dizer que eu sei que você sabe que guardar a palavra do Senhor, eu não preciso reservar um espaço especial dentro da minha casa, eu não preciso separá-la em algum local que seja um local de reverência, que as pessoas possam olhar e ver que tem uma Bíblia aberta dentro da minha casa. Mas eu quero reforçar isso aqui com você nessa manhã. Porque de fato a palavra do Senhor, ela tem uma importância muito grande para mim e para a sua vida. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é viva, ela traz vida, ela traz existência, aquilo que não existe. Em Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor disse: e haja luz, e houve luz. A palavra de Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Ela é eficaz porque ela pode mudar, ela pode transformar. Eu e você não podemos fazer isso com o ser humano, mas a palavra ela pode.
Então a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande na nossa vida. Mas o que o texto está querendo dizer a respeito dessa palavra, não é só da sua importância. Porque não adianta você aderir uma importância a essa palavra, você dizer que ela é importante, você ter uma reverência por ela, você achar, não encosta, não derruba, é a palavra do Senhor. Não adianta você achar que ela tem poder, que ela é eficaz, se você não guardá-la. E eu quero te dizer que guardar esta palavra é você colocar essa palavra em prática sobre a sua vida. Tiago vai dizer, em capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, exortando a igreja, ele fala: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E mais adiante ele prossegue dizendo, porque o ouvinte da palavra, ele é como um varão que contempla o seu rosto na frente do espelho. Ele olha e depois ele vai embora. E ao ir embora, ele esquece do que ele viu. Você, quando vem aqui, você ouve a palavra, e se você não colocar essa palavra em prática, exercê-la, você vai esquecer de tudo aquilo que você já ouviu. Se você for parar para pensar, irmãos, você já ouviu muita coisa sobre essa palavra. Mas muito pouco, às vezes, ela é colocada em prática. Guardar essa palavra é você exercê-la, é você praticar. Essa palavra, ela precisa estar nas suas escolhas. Essa palavra precisa estar nas suas ações. Essa palavra precisa estar em tudo quanto você for fazer na sua vida. Tudo que você vai fazer tem que refletir ao que a palavra de Deus diz. A gente não precisa procurar ninguém, como muitas das vezes as pessoas fazem, procurar um servo do Senhor para orar por mim, porque eu quero ouvir através dele a voz de Deus. A palavra, ela tem um direcionamento para a minha e para a sua vida. Se a palavra diz que com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, eu vou privar pela união dentro da casa do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que eu, como mulher, eu preciso ser submissa ao meu marido, eu preciso me submeter dentro da minha casa. Eu não posso querer achar que eu sou maior, que eu sou melhor, tirar o espaço do meu esposo e assumir o lugar do outro. Porque por o mundo não conhecer a palavra, a gente vê muitas destruições de lares e de família, mas eu quero te dizer que você conhece a palavra. Você sabe o que você precisa colocar em prática através desta palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vem aqui para o culto, aqui dentro da igreja, você vem para edificar a sua fé. E quando você vai lá para fora, você vai para manifestar a sua fé. E que hora que essa fé vai ser alimentada? Que hora que você vai se munir de fé? Porque às vezes a gente fica tão sem fé que a gente fica até achando que não tem mais força e fala assim, eu estou fraco. Eu quero te dizer que você está precisando é se gastar com a palavra. Porque aqui você vem para edificar, lá você vai para fora para manifestar. E você vai edificar a tua fé quando você se debruçar na palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor. Então você precisa
Entender que guardar essa palavra é você colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dito, que você tem ouvido aqui dentro da casa do Senhor, tudo aquilo que você tem lido, que você tem se debruçado nesta palavra. Não feche os seus ouvidos, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor quer olhar para mim e quer olhar para você e ver essa palavra. Quando você for um executor da palavra de Deus, quando você for aquele que priva por exercer a palavra, eu quero te dizer que eu sei que exercer a palavra não é fácil. Não é fácil, sabe por quê? Ela vai de encontro à nossa natureza, contra a nossa humanidade. Mas o Senhor espera que mesmo assim você persevere e seja fiel. Fiel à palavra. Quando você exercer essa palavra, quando você executar essa palavra, quando você privar por colocar essa palavra em prática sobre a sua vida, o Senhor vai se cumprir, como diz lá em João capítulo 15, que o Senhor vai dizer desta forma: se a minha palavra, abra comigo lá, para mim não deixar de dizer exatamente o que está escrito. Capítulo 15, versículo 7. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. Se a minha palavra estiver em você, se o Senhor olhar para você e ver a tua palavra, a palavra dele colocada em prática sobre a tua vida. Olha, o Senhor quer olhar e quer ver, ela exerce, ela pratica a minha palavra, ela anda em obediência. Ela não deixa de obedecer os meus princípios, a minha lei, os meus estatutos. Ele coloca essa palavra em prática. E aí o Senhor diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedires tudo o que quiserdes e vos será feito. O Senhor está dizendo, se você é praticante, se você é um atuante da palavra de Deus, se você é aquele que exercita, Senhor, isso é meio difícil para mim. Não dá, Senhor. O Senhor não está vendo o que Ele faz aqui dentro de casa, mas o Senhor quer que você pratique a palavra. Viva o princípio da palavra. Você não vai viver os princípios do mundo, o que o mundo acha, o que o mundo pensa, o que uma psicologia tem a dizer sobre os nossos comportamentos, mas você vai viver a sua vida segundo a palavra. O mundo diz que não, mas a palavra de Deus diz que sim. O mundo diz que não tem jeito, mas a palavra do Senhor diz que sim. E é isso que você tem que privar na sua caminhada. Guarda. Porque Filadélfia não tinha força, mas ela guardou, ela exerceu, ela colocou essa palavra em prática e sob ela se manteve fiel ao Senhor. É sob esta palavra que você vai se manter fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente até acha que está sendo fiel ao Senhor, mas segundo as nossas teorias, segundo os nossos métodos, segundo o que eu acho que tem que ser feito, e às vezes a gente ainda quer argumentar com o Senhor. Senhor, olha, a situação é assim, é desse jeito, então por conta disso, Senhor, eu estou agindo dessa forma, e a gente ainda se justifica. Mas a palavra, ela já tem um direcionamento para você. Ela já está dizendo o que você tem que fazer. Ela já está dizendo a atitude que você precisa tomar. Mas às vezes, ainda assim, a gente quer seguir o nosso método, a nossa teoria do que a gente acha, do que a gente pensa. E a gente sai. A gente coloca essa palavra de lado e toma um rumo e faz conforme as nossas vontades. E o Senhor está dizendo para mim e para você, isso não é guardar a minha palavra. Guardar a palavra
é se colocar a exercê-la, o que esta palavra diz. Que eu e você permanecemos diante do Senhor, como Filadélfia foi, caminhando e prosseguindo, guardando essa palavra. E no versículo 11 o Senhor diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Permaneça fiel, era o que o Senhor estava querendo dizer para Filadélfia. Você tem sido fiel, mas ainda não chegou ao fim. Permaneça, persevere, continue sendo resistente. Continue perseverando. Porque eu venho sem demora. Guarda o que você tem. Guarda a coroa, guarda a palavra. Não deixa de continuar exercendo e praticando. Não adianta você guardar hoje, guardar amanhã. E quando o Senhor vir, você não guarda mais. Isso aqui era um aconselhamento que o Senhor estava dando. Você está sendo fiel hoje, Filadélfia. Mas eu venho sem demora. E eu preciso te achar em fidelidade como te achei hoje. Você precisa permanecer caminhando resistente. Resistente a quê? Resistente aos ataques, às investidas. Porque era isso que essa igreja enfrentava, os embates. Guarda, continue guardando, para que ninguém tome a sua coroa. É isso que o Senhor tem para mim e para você nesta manhã. Continue guardando a palavra. Continue guardando a sua coroa. Para que ninguém roube, para quando o Senhor chegar, te achar fiel diante do Senhor. Assim como o Senhor achou aquela igreja. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com a igreja. Gostaria de pedir para os irmãos que se colocassem em pé. E vamos orar ao Senhor. Orar para que o Senhor conduza os nossos caminhos. Para que de fato essa palavra ela produza fruto no nosso coração. Como eu já disse aqui, irmãos, eu sei que exercer a palavra não é fácil. Existe uma natureza humana dentro de nós. E sempre que eu e você nos colocamos a ser praticante dessa palavra, o nosso eu, ele quer se levantar contra nós mesmos e nos fazer desobediente ao Senhor. Mas eu e você precisamos ser fiéis. E precisamos obedecer esta palavra. Porque se você ama o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor disse: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. E nós já dizemos aqui que guardar é exercer. Então, se você ama o Senhor, eu tenho certeza que você vai privar por isso. Eu sei que você vai sair daqui no nome de Jesus, privando por obedecer, por exercer essa palavra. Você não vai deixar passar nada. Se porventura você poderia fazer diferente, você vai procurar saber o que a palavra diz que você deveria fazer. E que você não vai se limitar às suas forças, mas que você vai se sujeitar ao poder do Senhor sobre a sua vida e se manter fiel diante ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, diante da Tua face nesta hora, te louvamos por esta palavra. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Ó Deus querido e santo, louvamos a Ti pela Tua palavra. Deus da glória, hoje nós temos aqui, Senhor, ela sob as nossas mãos. E através dela, Senhor, nós temos orientações, direção.
Ah, Jesus, nela está a resposta para todas as coisas. Para o que foi passado, para o que é presente, aquilo que vai ser futuro. Ah, Senhor, Deus querido, continua, Jesus amado, guardando essa palavra no nosso coração. Deus, mas não em um lugar especial aqui dentro. Nós queremos ser exercedores da Tua palavra, praticantes desta palavra. Nós não queremos, ó Senhor, olhar para ela, fechar e esquecer tudo aquilo que foi lido, tudo aquilo que foi ouvido sobre os nossos ouvidos. Senhor, ela é a espada, a arma de ataque a qual nós temos. Deus, muitas das vezes ficamos tão perdidos, como se não tivéssemos nada, não tivéssemos direção, não tivéssemos, Senhor, como tomar um rumo, mas a Tua palavra é a nossa direção, ela nos dá o rumo certo ao Senhor. Senhor da glória, trabalha na nossa natureza, Senhor, nesta manhã. Eu te apresento a minha humanidade, a humanidade dos teus servos, a humanidade dos teus filhos que aqui estão. Trabalha sobre a vida deles, entra com a tua providência, no nome santo de Jesus, Senhor, como foi dito aqui nesta manhã, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Manifesta o teu poder, coloca os teus servos como exercedores da tua palavra, como executores, como aqueles que privam por exercer esta palavra, no nome santo de Jesus, ó Deus querido e santo. Não nos deixe, ó Senhor, errar o caminho. Não nos deixe, ó Senhor da glória, porventura, por algum instante, nos apartar desta lei, dos teus princípios. Mas firma-nos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Firma-nos na tua palavra, Senhor da glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, é que eu te clamo e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.